Ezequiel 16. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém seus atos abomináveis. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te alimpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Porém foste lançada fora no campo, pelo nojo de ti, no dia em que nasceste. E, passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceu o teu cabelo. Contudo estavas nua e descoberta. Então, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, alimpei-te do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordados, e te calcei com pele de dugongo, cingi-te de linho fino, e te cobri de seda. Também te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao pescoço. E te pus um pendente no nariz, e arrecadas nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados. De flor de farinha te nutriste, e de mel e azeite. E chegaste a ser formosa em extremo, e subiste até a realeza. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava, para seres dele. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Também tomaste as tuas belas joias feitas do meu ouro, e da minha prata que eu te havia dado, e te fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste. E puseste diante delas o meu azeite e o meu incenso. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraras, e lhos sacrificaste, para serem devorados pelas chamas. Acaso foi a tua prostituição de tão pouca monta, que havias de matar meus filhos e lhos entregar, fazendo-os passar pelo fogo? E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta, e jazias no teu sangue. E sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que te edificaste uma câmara abobadada, e fizeste lugares altos em todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos, grandemente carnais, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Pelo que estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção. E te entreguei à vontade dos que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os assírios, porquanto eras insaciável. Contudo, prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Demais multiplicaste as tuas prostituições na terra de tráfico, isto é, até Caldeia, e nem ainda com isto te fartaste. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obra de uma meretriz desenfreada, edificando a tua câmara abobadada no canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua.
Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Tens sido como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a sua paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás peitas para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim és diferente de outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição. Pelo contrário, tu dás a paga e não a recebes. Assim és diferente. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que se derramou a tua lascívia e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também de todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, juntamente com todos os que odiaste, sim, ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Também te entregarei nas mãos dos teus inimigos, e eles derribarão a tua câmara abobadada, e demolirão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas belas joias, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir uma hoste contra ti, e te apedrejarão, e te traspassarão com as suas espadas. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. E te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti. Também me aquietarei, e não tornarei mais a me indignar. Porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, mas me provocaste a ira com todas estas coisas, eis que eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus. Pois não acrescentaste a infidelidade a todas as tuas abominações? Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti deste provérbio. Tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã maior, que habita à tua esquerda, é Samaria, ela juntamente com suas filhas. E tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas, como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, nem ela nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, as tirei do seu lugar. Demais, Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste a tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, também, pois que deste sentença favorável a tuas irmãs, leva a tua vergonha. Por causa de teus pecados, que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Confunde-te logo também, e sofre a tua vergonha, porque justificaste a tuas irmãs. Eu, pois, farei tornar do cativeiro a elas, a Sodoma e suas filhas, a Samaria e suas filhas, e aos de vós que são cativos no meio delas, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por causa de tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quanto a tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarão ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarão ao seu primeiro estado. Também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não foi Sodoma, tua irmã, um provérbio na tua boca, no dia da tua soberba, antes que fosse descoberta a tua maldade? Agora, de igual modo, te fizeste objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, e para as filhas dos filisteus, que te desprezam em redor.
pela tua perversidade e as tuas abominações estás sofrendo, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, tu que desprezaste o juramento, quebrantando o pacto. Contudo eu me lembrarei do meu pacto, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um pacto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos, e ficarás envergonhada quando receberes tuas irmãs, as mais velhas e as mais novas, e eu t'as der por filhas, mas não por causa do pacto contigo. E estabelecerei o meu pacto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te perdoar tudo quanto fizeste, diz o 17. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma alegoria à casa de Israel. E dize: assim diz o Senhor Deus: uma grande águia, de grandes asas e de plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e tomou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus raminhos e a levou a uma terra de comércio, e a pôs numa cidade de comerciantes. Também tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, pô-la junto a muitas águas, e plantou-a como salgueiro. E brotou e tornou-se numa videira larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas e cheia de penas. E eis que também esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as aréolas em que estava plantada, para que ela a regasse. Numa boa terra, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não lhe cortará o fruto, para que se seque, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente, para arrancá-la pelas raízes. Mas, estando plantada, prosperará, não se secará de todo, quando a tocar o vento oriental? Nas aréolas onde cresceu se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize, pois, à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize-lhes: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da estirpe real, e fez pacto com ele, e o juramentou. E aos poderosos da terra removeu, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando o seu pacto, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei de Babilônia, enviando os seus embaixadores ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Quebrará o pacto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo pacto quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. Não lhe prestará Faraó ajuda em guerra, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, quando se levantarem tranqueiras e se edificarem baluartes, para destruir muitas vidas. Porquanto desprezou o juramento e quebrou o pacto, porquanto deu a sua mão, e ainda fez todas estas coisas, ele não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu pacto que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da traição que cometeu contra mim. E a fina flor de todas as suas tropas cairá à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele aves de toda a sorte.
à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse 18. E o farei. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, e não roubando, repartindo o seu pão com o faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não emprestando com usura, e não recebendo mais de que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando as minhas ordenanças, para proceder segundo a verdade. Esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer dessas coisas, e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes, e contamine a mulher de seu próximo, oprima o pobre necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura, e receba mais do que emprestou. Porventura viverá ele? Não viverá. Todas estas abominações ele as praticou. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher de seu próximo, nem oprima a ninguém, e não empreste sob penhores, nem roube, porém reparta o seu pão com o faminto, e cubra o nu com vestido. Que aparte da iniquidade a sua mão, que não receba usura nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos. Esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel. Acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá.
Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer da morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: que de leoa foi tua mãe entre os leões. Deitou-se no meio dos leõezinhos, criou os seus cachorros. Assim criou um dos seus cachorrinhos, o qual, fazendo-se leão novo, aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Ora, as nações ouviram falar dele. Foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros, e fê-lo leão novo. E este, rondando no meio dos leões, veio a ser leão novo, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens, e devastou os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude, por causa do som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias ao redor, estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova delas. E com ganchos meteram-no numa jaula, e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz sobre os montes de Israel. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E tinha uma vara forte para cetro de governador, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. O vento oriental secou o seu fruto. Quebrou-se e secou-se a sua forte vara. O fogo a consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos sai o fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há mais nela nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Essa é a lamentação e servirá de lamentação. Ora aconteceu, no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vós vindes consultar-me, vivo eu, que não me deixarei ser consultado de vós, diz o Senhor Deus. Acaso o julgarás? Faze-lhes saber as abominações de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me deu a conhecer a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando que os tiraria da terra do Egito para uma terra que eles tinha espiado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Lançai de vós, cada um, as coisas abomináveis que encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Não lançaram de si, cada um, as coisas abomináveis que encantavam os seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, tirando-os da terra do Egito. Assim os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá, se as cumprir.
Demais lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá, se as cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que não os introduziria na terra que lhes tinha dado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram as minhas ordenanças, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos os pouparam, e não os destruí nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis as suas ordenanças, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai as minhas ordenanças, e executai-os. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim. Não andaram nos meus estatutos, nem guardaram as minhas ordenanças para as praticarem, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Profanaram eles os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Todavia retive a minha mão, e procedi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, a cujos olhos os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que os espalharia entre as nações, e os dispersaria entre os países. Porque não haviam executado as minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Também lhes dei estatutos que não eram bons, e ordenanças pelas quais não poderiam viver. E os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo todos os que abrem a madre, para os assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me blasfemaram vossos pais, que procederam traiçoeiramente para comigo. Pois quando eu os havia introduzido na terra a respeito da qual eu levantara a minha mão, jurando que lhe a daria, então olharam para todo o outeiro alto e para toda árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que significa o alto a que vós ides? Assim o seu nome ficou sendo Bamá até o dia de hoje. Portanto dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: acaso vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? E, ao oferecerdes os vossos dons, quando fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até hoje. E eu hei de ser consultado por vós, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não serei consultado de vós. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: sejamos como as nações, como as tribos dos países, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei dos países nos quais fostes espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do pacto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgridem contra mim.
Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Ide, sirva cada um os seus ídolos. Contudo, mais tarde me ouvireis e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela na terra. Ali vos aceitarei, e ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Como cheiro suave vos aceitarei, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar dos países em que fostes espalhados. E serei santificado em vós à vista das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, no país a respeito do qual levantei a minha mão, jurando que eu daria a vossos pais. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos tendes contaminado. E tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: Não é este um fazedor de alegorias? Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que estou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E, por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Suspira, pois, ó filho do homem, suspira à vista deles com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem: Porque suspiras, tu dirás: Por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor. Dize: a espada está afiada e polida. Para matar está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois? A vara de meu filho é que despreza todo o madeiro, e foi dada a polir para ser manejada. Esta espada está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grita e uiva, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Bate, pois, na tua coxa. Porque se faz uma prova, e que será se não mais existir a vara desprezadora, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza, e bate com as mãos uma na outra. E dobre-se a espada até a terceira vez, a espada dos mortalmente feridos. É a espada para a grande matança, a que os rodeia. Para que se derreta o coração e se multipliquem os tropeços, é que contra todas as suas portas pus a ponta da espada. Ah, ela foi feita como relâmpago e está aguçada para matar. E espada, une as tuas forças, vira-te para a direita. Prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei com as minhas mãos uma na outra,
e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe-te 2 caminhos, por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. E grava um marco, grava-o no princípio do caminho da cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada. Pois o rei de Babilônia está parado na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Ele sacode as flechas, consulta os terafins, atenta para o fígado. Na sua mão direita estava a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca, ordenando a matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizerem juramentos. Mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que fizeste ser lembrada a vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés o porei. Também o que é não continuará assim, até que venha aquele a quem pertence de direito. E lhe darei a ele. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca do opróbrio deles. Dize, pois: a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para ser como relâmpago, enquanto eles têm visões vãs a teu respeito e adivinham mentiras, a fim de que seja posta no pescoço dos ímpios, que estão mortalmente feridos, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Torne a tua espada a sua bainha. No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor. Entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, destros para destruírem. Ao fogo servirás de pasto. O teu sangue estará no meio da terra. Não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, 22. Demais veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás mesmo a cidade sanguinária? Então faze-lhe conhecer todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus, a cidade que derrama o sangue dentro de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste. E fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de tumulto. Eis que os príncipes de Israel, que estão em ti, cada um conforme o seu poder, se esforçam para derramarem sangue. No meio de ti desprezaram ao pai e à mãe. No meio de ti usaram de opressão para com o estrangeiro. No meio de ti foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Em ti acham homens que caluniam para derramarem sangue. Em ti há os que comem sobre os montes e cometem perversidade no meio de ti. A vergonha do pai descobrem em ti. No meio de ti humilham a que está impura na sua separação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Peitas se recebem no meio de ti para se derramar sangue. Recebes usura e ganhos ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que, portanto,
Bato as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste, e por causa do sangue que houve no meio de ti. Poderá estar firme o teu coração? Poderão estar fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e dispersar-te-ei pelas terras, e de ti consumirei a tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio da fornalha. Em escória de prata eles se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Pois que todos vós vos tornastes em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho, no meio da fornalha, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos porei e vos fundirei. Sim, congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo da minha ira, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio da fornalha, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe a ela: Tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuvas no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue e destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto. E os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas, e adivinhando-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra tem usado de opressão, e andado roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e a Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E, quanto aos seus nomes, Samaria é a Olá, e Jerusalém é a Olibá. Ora prostituiu-se a Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e magistrados, todos mancebos cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e contaminou-se com todos os ídolos de quem se enamorava, e não deixou as suas impudicícias, que trouxe do Egito, pois muitos se deitaram com ela na sua mocidade, e apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamoravam. Estes se descobriram a sua vergonha. Levaram-lhe os filhos e as filhas, e a ela mataram-na à espada. E ela se tornou um provérbio entre as mulheres, pois sobre ela executaram juízos. Viu isso sua irmã Aolibá. Contudo se corrompeu na sua paixão mais do que ela, como também nas suas devassidões, que eram piores do que as de sua irmã.
Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos governadores e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos mancebos cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E ela aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos, tendo largos turbantes sobre as cabeças, todos com o parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. Ela se apaixonou deles, ao lançar sobre eles os olhos, e lhes mandou mensageiros até Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma deles se alienou. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se alienou dela, assim como já se alienara a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, apaixonando-se dos seus amantes, cujas carnes eram como as de jumentos, e cujo fluxo era como o de cavalos. Assim desejaste a luxúria da tua mocidade, quando os egípcios apalpavam os teus seios, para violentar os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se alienara a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soá, e de Coa, juntamente com todos os filhos da Assíria, mancebos cobiçáveis, governadores e magistrados, todos eles príncipes e homens de renome, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com armas, carros e carroças, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com paveses, e escudos e capacetes. E lhes entregarei o julgamento, e te julgarão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que te ficar de resto cairá à espada. Tomarão os teus filhos e as tuas filhas, e o que em ti ficar será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição trazida da terra do Egito, de modo que não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim diz o Senhor Deus: eis que te entrego na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem está alienada a tua alma. E eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. E descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua luxúria, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após as nações, e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã, o qual é fundo e largo. Servirás de riso e escárnio. O cálice leva muito. De embriaguez e de dor te encherás, do cálice de espanto e de assolação, do cálice de tua irmã Samaria. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e roerás os seus cacos, e te rasgarás teus próprios peitos. Pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me mais o Senhor: filho do homem, julgarás a Aholibá e a Aholibá? Mostra-lhes, então, as suas abominações, pois adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com seus ídolos adulteraram, e até lhes ofereceram em holocausto, para serem consumidos, os seus filhos, que de mim geraram. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Além disto, mandaram vir uns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram,
Por amor deles te levaste, pintaste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto. E eles puseram braceletes nas mãos das mulheres, e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse eu da envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aolá e a Aholibá, mulheres lascivas. De maneira que homens justos são os que a julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma hoste, e as entregarei ao tumulto e ao saque. E a hoste apedrejá-las-á, e as matará à espada. Trucidará seus filhos e suas filhas, e queimará suas casas a fogo. Assim farei cessar da terra a lascívia, para que se escarmentem todas as mulheres, e não procedam conforme a vossa lascívia. E a vós vos pagarão o vosso procedimento lascivo, e levareis os pecados dos vossos ídolos. E sabereis que eu sou o Senhor. 24. Demais veio a mim a palavra do Senhor, no ano 9, do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia. O rei de Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. E propõe à casa rebelde uma alegoria, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe a caldeira ao lume, põe-na e deita-lhe água dentro. Mete nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da caldeira dos ossos. Faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da caldeira, que está enferrujada por dentro, e cuja ferrugem não saiu dela. Tira dela a carne pedaço por pedaço. Não caiu sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada ela o pôs. Não o derramou sobre o chão para o cobrir com pó. Foi para fazer subir a minha indignação, para tomar vingança, que eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária! Também eu farei grande a fogueira. Amontoa a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e sejam queimados os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se derreta o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua ferrugem. Ela tem-se cansado com trabalhos, contudo não sai dela a sua muita ferrugem pelo fogo. A ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei, e tu não te purificaste, não serás purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. Será assim, e o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos, te julgarei, diz o Senhor Deus. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante, e mete nos pés os teus sapatos. Não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. Assim falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me perguntou: não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? Então lhes respondi: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, o orgulho do vosso poder, a delícia dos vossos olhos e o desejo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada.
Fareis, pois, como eu fiz. Não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. Tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não vos lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto ele fez, assim fareis vós. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Também quanto a ti, filho do homem, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, a delícia dos seus olhos e o desejo dos seus corações, juntamente com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum fugitivo para te trazer as notícias. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com o fugitivo, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão Ezequiel que eu sou 25. o Senhor. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos amonitas: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste: contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada, e contra a casa de Judá quando foi para o cativeiro. Por isso eis que te entregarei em possessão ao povo do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos amonitas um curral de rebanhos. E sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e te alegraste com todo o despeito do teu coração contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre os países, e de todo acabarei contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem em Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades que estão pela banda das fronteiras, a glória do país, Bet-Gesimote, Baal-Meon, e até Kiriataim, e ao povo do Oriente, juntamente com os filhos de Amon, eu o entregarei em possessão, para que não haja mais memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, vingando-se deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e cairão a espada até Dedã. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com despeito de coração, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estendo a minha mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com furiosos castigos. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ora sucedeu no 11º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim. Eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres. E eu varrerei o seu solo, e dela farei uma rocha descalvada. Ela virá a ser no meio do mar um enxugadouro de redes. Pois eu o falei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Também suas filhas que estão no campo serão mortas à espada.
e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros, sim, companhias e muito povo. As tuas filhas ele matará à espada no campo, e construirá fortes contra ti, levantará contra ti uma tranqueira, e alçará paveses contra ti. Dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das carroças e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como quem entra numa cidade em que se fez brecha. Com as patas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Também eles roubarão as tuas riquezas e saquearão as tuas mercadorias. Derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis. E lançarão no meio das águas as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu solo. E eu farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma rocha descalvada. Virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada. Pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: acaso não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer a matança no meio de ti? Então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e porão de lado os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e de ti se espantarão, e farão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó povoada de navegantes, ó cidade afamada, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os que habitam ao teu redor. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar espantar-se-ão da tua saída. Pois assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem à cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos de há muito, juntamente com os que descem à cova, para que não sejas habitada. E estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. Embora te procurem, contudo, nunca serás achada, diz o Senhor Deus. 27. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita na entrada do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. De ciprestes de Senir fizeram todas as tuas tábuas. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem um mastro para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em bucho das ilhas de Quitim. Linho fino bordado do Egito era a tua vela, para te servir de estandarte. De azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os habitantes de Sidom e de Arvade eram os teus remadores. Os teus peritos, ó Tiro, que em ti se achavam, esses eram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus peritos eram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os seus marinheiros se achavam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Penduravam em ti o escudo e o capacete, aumentavam o teu esplendor. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas. Seus negociantes trocavam pelas tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo.
Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam as pessoas de homens e vasos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e ginetes e machos. Os homens de Dedã eram teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Tornavam a trazer-te em troca de dentes de marfim e pau de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias trocavam granadas, púrpura, obras bordadas, linho fino, corais e rubis. Judá e a terra de Israel eram teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da multidão de toda a sorte de riquezas, Damasco negociava contigo em vinho de Elbom e lã branca. Vedã e Javã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Ferro polido, cássia e cálamo aromático achavam-se entre as tuas mercadorias. Dedã negociava contigo em suadouros para cavalgar. Arábia e todos os príncipes de Quedar também eram os mercadores ao teu serviço. Em cordeiros, carneiros e bodes, nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá igualmente negociavam contigo. Pelas tuas mercadorias trocavam as melhores de todas as especiarias e toda a pedra preciosa e ouro. Arã, e Cané e Edém, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade eram teus mercadores. Estes negociavam contigo em roupas escolhidas, em agasalho de azul e de obra bordada, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para a tua mercadoria, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas riquezas, os teus bens, as tuas mercadorias, os teus marinheiros e os teus pilotos, os teus calafates e os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia, que está no meio de ti, se submergirão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar descerão de seus navios, e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão. E se farão calvos por tua causa, e se cingirão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. No seu pranto farão uma lamentação sobre ti, na qual dirão: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas e das tuas mercadorias, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti todas as tuas mercadorias e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis temem em grande maneira, e estão de semblante perturbado. Os mercadores dentre os povos te dão vaias. Tu te tornaste em grande espanto, e não mais existirás. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração, e disseste: eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares. Todavia tu és homem, e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de um Deus. Com efeito, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria no comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que consideras o teu coração como se fora o coração de um Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova,
e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar? Eu sou um Deus, mas tu és um homem, e não um Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros. Pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. A cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo o sempre. Novamente veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Sidom, e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois lhe enviarei peste e sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem abrolho que lhe cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, à vista das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros. Sim, edificarão casas e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. E tirar-te-ei dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus, nos que se apegarem às tuas escamas. E te lançarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tu tens sido um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles na mão, tu te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando em ti se apoiaram, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti exterminarei homem e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor.
porquanto disseste: o rio é meu, e eu o fiz. Por isso eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol de Sevené até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Assim tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades assoladas ficarão desertas por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelos países. Pois assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e restaurarei do cativeiro os egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a sua terra natal. E serão ali um reino humilde. Mas humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações. E eu os diminuirei, para que não mais dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel e a ocasião de ser lembrada a sua iniquidade, quando se virarem para olhar após eles. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou. Contudo, não houve paga da parte de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito. Assim levará ele a multidão dela, como tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isso será a paga para o seu exército. Como recompensa do serviço que me prestou, pois trabalhou por mim, eu lhe dei a terra do Egito, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar um chifre para a casa de Israel, e te concederei que abras a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: gemei, aquele dia. Porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. Dia de nuvens será o tempo das nações. E uma espada virá ao Egito, e haverá angústia na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, e Pute, e Lude, e todo o povo da Arábia, e Cube, e os filhos da terra da aliança cairão juntamente com eles a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder. Desde Migdol até Sevené cairão nela a espada, diz o Senhor Deus. E ficarão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para amedrontarem os etíopes descuidados. E sobre eles haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: também farei cessar do Egito a multidão, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os terríveis dentre as nações, serão introduzidos para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E eu secarei os rios, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar de Mênfis as imagens. E não mais haverá um príncipe na terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoã, e executarei juízos em Tebas. E derramarei o meu furor sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Também atearei um fogo no Egito. Pelúsio terá angústia, Tebas será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia.
Os mancebos de On e Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades irão ao cativeiro. E em Tapane se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Quanto a ela, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão ao cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu no ano 11º, no mês 1º, ao 7 do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios curativos, nem se lhe porão ligaduras para o atar, para torná-lo forte, a fim de pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que já foi quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Mas fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e por-lhe-ei na mão a minha espada. Quebrarei, porém, os braços de Faraó, e diante daquele gemerá como quem está mortalmente ferido. Eu sustentarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Saberão assim que eu sou o Senhor.